Boa tarde a todas e todos presentes. Hoje à tarde damos continuidade, então, às atividades do nosso dia de paralisação. Para quem não teve a oportunidade de vir à Assembleia hoje de manhã, nós, por unanimidade, tiramos a paralisação no dia de hoje. Uma pauta bastante extensa, mas se pudéssemos sintetizá-la, é contra os ataques, né, do governo federal aos nossos direitos arduamente conquistados na luta, né, e que não só os direitos do trabalhador, mas ao serviço público em geral, né. De manhã, o advogado Jair Maier nos deu uma análise jurídica, né, da Instrução Normativa número 2 de 2018, que foi editada pelo Ministério do Planejamento, que obstaculiza as 30 horas, cria banco de horas, cria a prontidão e de uma forma sem a base jurídica adequada, né? Também obstaculiza o exercício do direito sindical não só para coordenadores, mas para toda a categoria, né? Então, os nossos desafios são cada vez maiores, né? E a terceirização irrestrita, que o Jair deu uma palavrinha breve hoje de manhã, também é algo que vai nos atingir, né? E por isso nós pensamos no tema da tarde, convidamos então a auditora fiscal Josete Vignoli para vir conversar conosco, né? Ela vai fazer uma fala mais ou menos de 30 a 40 minutos, depois nós vamos ter a oportunidade de fazer um breve debate, né? Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra a Josete para a gente poder fazer essa formação para a resistência, né? Nós precisamos estar conscientes, né, cientes dessas normas, desses decretos, enfim, de tudo isso que está vindo para atacar os nossos direitos, para que a gente possa resistir de uma forma mais qualificada, mais contundente, e isso tudo tem a ver com o domingo, né, conforme conversamos hoje de manhã na Assembleia, né? O nosso voto de domingo, ele pode rejeitar ou então ele pode justificar todos esses ataques que nós estamos sofrendo. Então, uma boa tarde de trabalho a todas nós, todos nós. Obrigada, Josete. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui nesse Dia Nacional de Luta. Meu nome é Josete, sou auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Estou aqui em nome do Sindicato dos Auditores Fiscais, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, onde eu faço parte do Comitê de Comunicação. Estava explicando agora a Eugênia, que nós estamos em campanha eleitoral lá. Eu sou candidata a vice na chapa nacional, temos 3 chapas esse ano, né? O que demonstra de uma certa forma que estamos vivos na luta sindical, mas que também estamos bastante divididos. Tivemos uma campanha salarial difícil, que beirou os 3 anos de negociação, que ainda não se encerrou, mas que teve um fim lastimável com o esvaziamento da nossa mobilização, uma proposta de governo que dividiu a categoria, quebrou a paridade constitucional. Então sucumbimos, né, a esse ataque, nos dividimos e nos enfraquecemos. Quero parabenizá-los pelo Dia Nacional de Luta. E o nosso sindicato não teve esse indicativo, né, como se estivéssemos numa ilha, né, próspera, que não fôssemos atingidos por todos esses ataques. Mas a conjuntura, ela é difícil para todos nós. E se nós não nos aproximarmos e não lutarmos juntos, deixando as nossas diferenças de lado e focando no que nos une, nós não teremos forças de barrar esses ataques, né? A conjuntura que se apresenta, ela já está ali na nossa porta, materializada em atos legais, né? E atos de ataque frontal do governo em relação aos servidores públicos, em geral. A terceirização, o decreto 9.507 recente, né? Que veio na esteira da lei da terceirização, decreto que estabelece a terceirização especificamente do serviço público, né? Não mais como nós conhecíamos, né? Naquelas atividades, digamos, periféricas, né, do serviço público, que talvez nem sejam tão periféricas assim, né? Mas também temos as ameaças também se colocam no projeto de lei que quebra a estabilidade do serviço público e que prevê demissão por insuficiência de desempenho. Já temos na Constituição lá também a questão dos encargos financeiros, quando eles
ultrapassa um determinado limite, a emenda constitucional do teto de gastos, que também sufoca o Estado, diminui o Estado e sufoca os serviços públicos que devem ser prestados à população. Temos também essa proposta absurda de tabela inicial de salários rebaixadas, né, em 5 mil, e uma progressão salarial numa vida toda de 30 e 35 anos. Temos ainda a reforma da Previdência, que foi barrada no final do ano passado, mas que está prestes a ser colocada na pauta de novo, né? Corremos esse risco do retorno das eleições, né? Todos os candidatos, praticamente todos os candidatos a presidente da República falam abertamente desse tema, né? E nós somos os primeiros da vez, não há dúvida em relação a isso, né? Como já vimos lá na PEC que se colocou, né, pelo governo Temer, um avanço brutal sobre os nossos direitos previdenciários, né, não respeitando paridade, não respeitando o tempo que já temos de contribuição, simplesmente uma tsunami em relação aos nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Sobre terceirização, fiz uma coleção aqui de alguns textos, né? E gostaria, assim, até de transformar isso aqui não numa palestra, porque eu não sou uma expert no tema, né? Nós nos envolvemos à medida em que esses assuntos, né, vão surgindo dentro do sindicato, né? Mas eu até proponho que vocês convidem, que nós já convidamos lá no Sindicato dos Auditores, o Ministério Público do Trabalho, que tem feito um trabalho muito importante sobre terceirização, antes de terem se materializado, inclusive, em lei e decreto, né? Essa ofensa, né, aos trabalhadores e aos servidores públicos. Então, proponho que vocês façam um convite assim, para esmiuçar mais, inclusive com dados estatísticos, e também porque o Ministério Público deve estar a par, né, dessa nossa angústia, dos nossos questionamentos em relação a esse novo paradigma de Estado que está sendo colocado na sociedade brasileira. Que não é mais um Estado que presta os serviços básicos de educação, saúde, segurança, previdência, né? É um Estado que está encolhendo, né? Transformando no mínimo, né? Praticamente só para o assistencialismo, mas não mais para desenvolver políticas públicas de Estado, como está na Constituição de 1988. Então, nós estamos sofrendo um revés, é preciso colocar essa luta na rua, né? Porque nós sentimos no nosso dia a dia, né? Mas parece que isso não está ainda claro para a sociedade, né? Claro que talvez esteja na luta do dia a dia lá do posto de saúde, do no atendimento do pronto-socorro municipal, né? Da falta de segurança, do achatamento dos benefícios previdenciários. Isso tudo é sentido, mas talvez a compreensão, né, da fonte, da origem, do porquê que essas coisas acontecem, talvez ainda não esteja claro. E aqui eu quero fazer, trouxe aqui e gostaria que vocês divulgassem um trabalho da nossa associação, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que antes era a Associação Nacional dos Auditores da Previdência, a ANFIP. A ANFIP tem um largo trabalho em relação a discussões e defesa da Previdência Social Pública, e agora também lançou uma publicação sobre diagnóstico do sistema tributário brasileiro, que é um tema assim, que às vezes nos parece muito árido, né? Discutir tributação no Brasil, mas que é muito importante, que é uma das causas, talvez uma das principais causas do problema maior que nós temos no Brasil, que eu me atrevo a dizer que não é a corrupção, mas sim a desigualdade. Então nós trouxemos esse trabalho, Reforma Tributária Solidária, a reforma necessária. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais fez um trabalho em conjunto com o Instituto de Justiça Fiscal de Porto Alegre e com a Associação dos Fiscos Estaduais para fazer um diagnóstico sobre o sistema tributário brasileiro, um dos mais injustos, mais perversos do mundo, porque é um sistema tributário em que os tributos incidem
na maior parte sobre o consumo, é um sistema tributário regressivo. Então, nós, da classe média e as pessoas de menor poder aquisitivo, acabam, por haver essa incidência dos tributos sobre o consumo, acabam pagando mais tributo proporcionalmente do que pessoas que estão de classe média alta ou classe alta, empresários. E essa proposta de reforma tributária solidária, ela fez um diagnóstico do que precisa ser alterado na nosso sistema tributário, para que nós tenhamos um sistema tributário mais justo. E um sistema tributário mais justo é o caminho da justiça social. Para nós, justiça fiscal é o caminho da justiça social. Se nós andamos hoje nesses entreveros de que temos que cortar gastos, cortar serviços, cortar benefícios previdenciários, fazer a reforma que retira direitos, fazer terceirização no serviço público, colocando cargos em extinção, fazendo a precarização dos direitos trabalhistas, se tudo isso acontece, é porque nós temos lá na origem a emenda constitucional do teto dos gastos públicos e por trás dela nós temos um sistema tributário que é iníquo, que não distribui renda e que não consegue dar ao Estado os recursos necessários para que se faça a justiça social. Essa proposta de reforma tributária, aqui nós temos os diagnósticos e algumas propostas, estamos lançando agora um segundo volume, ainda não chegou para nós, que seriam as propostas de reforma tributária que serão encaminhadas aos candidatos a presidente da República, para que sejam objeto de estudo. Nós também estamos entregando para as nossas entidades sindicais, amigas, né, para que se faça também esse debate, nos colocamos à disposição para depois vir fazer um trabalho sobre isso. Né? Transformar esse assunto que parece árduo, mas que diz respeito a todos nós, né? Muitas políticas públicas que nós não temos, né? E que se fossem adotadas as propostas que nós colocamos na mesa, simplesmente nós zeraríamos o déficit público do ano, né? Que está em torno de 180, às vezes falam 210 bilhões, né? Bastariam essas medidas, como por exemplo tributar lucros e dividendos, né? De empresas, tributos sobre grandes heranças, tributos sobre grandes fortunas, né? Não sei se todos sabem, mas um carrinho popular que a gente tem na garagem paga IPVA, iates, helicópteros, aeronaves, barcos de passeio, não pagam IPVA. Só para dar assim, uma pequena noção, né? Da injustiça tributária que nós sofremos. Né? Muito bem, então vamos à terceirização. Como eu disse, quero transformar aqui esse nosso debate a nossa palestra, né, que seria uma palestra, mas num fio condutor de textos, inclusive, para que a gente possa ir refletindo sobre eles. Né? Eu trouxe um texto aqui de estudiosos da Universidade Federal da Bahia sobre terceirização no serviço público e que eu achei, me permito ler algumas coisas, né? Porque eu acho que vai ser um bom fio condutor para a gente fazer algumas reflexões. Né? No Brasil, a introdução da terceirização no serviço público, só um momentinho, se dá no governo militar, em 1967, onde foi feita uma reforma administrativa do aparelho de Estado, tendo por objetivo impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa. Vejam bem, 1967. Tal como justificado no Decreto-Lei 200/1967. Neste decreto definia-se já a descentralização da administração pública mediante a contratação ou concessão de execução indireta de serviços pelo setor privado. Então a gente vê que a terceirização ela é um assunto novo, mas também é antigo. Né? Se nós formos lá para o Brasil, talvez, na época em que houve a imigração, né, de italianos, alemães, japoneses, né, houve um caso lá de uma empresa que trazia suíços e alemães para trabalhar em São Paulo na agricultura, né? E eles viviam em condições assim, análogas a de escravos,
trabalho escravo. Então, hoje, parece que a história se repete, né? Quando nós vemos as contratações da Azul, por exemplo, né? Também com trabalho escravo, né? Outras marcas importantes, até a Renner, aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí trazem os trabalhadores bolivianos, né? E venezuelanos e tantos mais, né? E sempre há uma crise, né? O capitalismo sempre precariza mais ainda, né? Nos momentos de crise, onde nós não temos o emprego, e aí se aproveitam para avançar na precarização do trabalho, né? Depois, de 67 e 70, a Lei 5.645 veio complementar o Decreto-Lei 200 ao definir quais serviços poderiam ser contratados de forma indireta: transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas, né? Essa legislação passou a incentivar o uso crescente de subcontratação desses serviços, ainda que de forma comedida, né? Até então havia exigência constitucional de concurso público para a contratação de funcionários públicos que eram regidos pela CLT. Tudo isso, né? Nós não estamos realmente nos importando com isso. Então eu vejo com muito ceticismo, Maria de Lourdes, que realmente fiquem dizendo que vão equipar as fronteiras e que vão investir em serviços de saúde, de educação, e que vão investir em serviços de segurança, porque tem um pré-candidato ali que o seu pretenso ministro da Fazenda diz que vai estabelecer aí uma alíquota de 20% de imposto de renda para todos, né? Num acirramento absurdo da maior injustiça fiscal que se poderia perpetrar, né? Isso é uma situação, é uma proposta, ela não é simplista, ela é simplória. Ela é simplória, não é? É de quem não conhece e nem quer saber o que acontece, né? Então, se isso se materializar, eu vejo assim com muito ceticismo o nosso futuro em todas as áreas do serviço público, né? E aí já emendo com o questionamento da Eugênia, né? Me parece que o gerencialismo para cada vez mais nos aproximar do setor privado, não tem? Que são teorias, né? Inclusive teorias defasadas já na iniciativa privada, né? Como essas metas individuais, né? As métricas, os parâmetros, né? Totalmente assim, ultrapassadas, né? Mas que são colocadas no ouvido lá dos gestores, né? Talvez estimulando certas vaidades, né? Quando vê, nós temos duas espécies de servidores, né? O servidor gestor e o servidor propriamente dito, né? Como nós temos lá na Receita, né? O auditor fiscal gestor e o auditor fiscal propriamente dito, né? Como se não tivéssemos feito o mesmo concurso, né? E tivéssemos por lei, né? As mesmas atribuições. Então esse esvaziamento e essa descaracterização do serviço público e a sua aproximação com os princípios da iniciativa privada nos levam a uma conclusão só, que o caminho, o gol é a privatização, né? É claro que nós teremos os mínimos sociais, o Estado assistencial, né? Para tentar prover o básico do básico, né? Mas o Estado cada vez mais mínimo, né? E ainda assim, nessa estrutura de Estado mínimo, nós vamos ter a precarização, o gerencialismo acirrado, né? A ponta só com a operacionalização, né? Quando tu falavas aí da reforma do ensino médio, me veio aqui a escola sem partido também, né? Que nos afasta de qualquer reflexão do que nós estamos fazendo no mundo, qual é o nosso papel, né? De agentes transformadores que temos que ser, né? Para que os que venham depois de nós não encontrem, né? Um mundo de operadores, meramente, né? E alguns que definem os nossos destinos. Então vejo com muito ceticismo, né? Parece que ainda não chegamos no fundo do poço, o poço é mais fundo e nós estamos flertando com o fundo do poço, querendo caminhar cada vez mais para lá, né? Haverá resistência, claro que haverá, mas é muito triste ver essa contradição
ver que não há um debate mais profundo, digamos assim, um debate mais consciente sobre sintoma e causa. Né? Eu acho que nós nunca conseguimos perceber as causas que estão por trás dos sintomas, né? E trabalhar diretamente nelas. Né? Essa proposta de reforma tributária solidária é uma proposta que ataca uma causa do sistema estruturante, né, da tributação brasileira. Mas nós vamos chegar aqui, eu vejo alguns candidatos a presidente arranhar, digamos, né, uns mais, outros menos, né, arranhar essas questões. Né? Mas teremos todo um congresso que também teria que fazer essa discussão, né? E quando chega a proposta de reforma tributária no Congresso Nacional, nós encontramos lá 2/3 do Congresso Nacional que são devedores da Previdência Social, devedores de tributos. E aí o que eles votam? Eles votam refinanciamento de dívidas em prazos a perder de vista, com desconto de 90% de juros, 90% nas multas. Né? E é uma realidade muito triste, né? E que não nos faz assim ter nenhum grau de otimismo, né? A não ser a vontade de não desistir da luta. Essa tem que ser permanente, porque se não for para nós, ela será algum dia. Né? Eugênia, o gerencialismo então esse instrumento que nos aproxima e congela salários, nos reduz a uma posição de meros operadores, né, de um sistema de serviço público, onde nós não temos participação nos destinos daquele órgão público, né, na formatação daqueles serviços, e que, portanto, talvez seja mais palatável para que se ofereça a exploração por empresas privadas desse serviço. Né? Esse serviço sucateado por tudo que é tipo de retirada de orçamento, né? De verba orçamentária para que ele consiga resistir, né? Existir, cumprir a sua função, e também de servidores, os concursados, num viés de baixa, de desvalorização, né? Tanto do serviço quanto dos servidores, e ainda com mais esse ingrediente, né? Das subcontratações, das parcerias com o setor público, ou seja, um caminho direto para a privatização. Eu queria contar para vocês, eu vim de Campinas, eu estou em campanha eleitoral, disputando o meu sindicato, né, na vice-presidência. Nos aeroportos, eu sempre via aqueles outdoors incríveis da Petrobras, a energia é o nosso desafio. Né? Se eu abria uma revista, na contracapa da revista tinha propaganda da Petrobras. Eu fui na Argentina, fui no Peru, eu encontrei Petrobras na Argentina, encontrei Petrobras no Peru em parceria com petroleiras da América do Sul. Eu não sei se vocês perceberam que a Petrobras desapareceu. Aqui não. Né? A Petrobras desapareceu. Está desaparecendo, né? Ela cada vez mais vai ter uma participação menor na exploração do pré-sal, né? Até chegar praticamente talvez em zero, e aí ser privatizada, ser vendida, né? Para que nós temos uma empresa pública, né? Muito bem. O que eu vejo agora nos aeroportos? As estatais canadenses, chinesas, né, com seus outdoor em cima do pré-sal, que era brasileiro. Então isso é acachapante, né? Isso é terrível, né, para o país, para a nossa autoestima, para a nossa perspectiva de futuro. Né? É muito triste, mas não vamos sentar na calçada e chorar, né? Nós vamos lutar. É isso, eu lutei. Então tá, Josete, mais uma vez quero agradecer a tua vinda aqui e, em nome da nossa categoria, te entregar um mimo só, né? Para que a vida fique um pouco mais doce, né?
E acho que de hoje aqui já ficamos com alguns compromissos, né, de fazermos atividades juntos, de vocês virem aqui para falar um pouco sobre essa justiça tributária aí que precisamos, né, conquistar. Vou deixar para vocês, na medida do possível, a Fundação Anfip, ela também, vocês podem pedir material, eles mandam, tá? Então aqui tem tanto o endereço da Anfip quanto da Fundação Anfip. E eu acho que esse material ele pode dar um bom trabalho assim, de conscientização nesse tema. Então tá, muito obrigada, pessoal. Hoje, então, foi um dia importante de luta, acho que de formação, de reflexão, né? Vamos nos manter atentos. Domingo está aí. Domingo, como eu disse, é o dia ou de nós legitimarmos todas essas barbaridades, ou então de a gente dizer um basta. E como eu estava falando antes, pelo menos a gente conseguir manter um cenário e uma condição de luta, né? Porque dependendo do resultado eleitoral de domingo, nós não vamos mais poder fazer as reivindicações e tampouco nos reunirmos em momentos como esses, né? A luta continua, o fundo do poço é mais embaixo, nós não chegamos ao fundo, sempre pode ser pior, mas também pode ser melhor. E eu acho que é com isso que a gente tem que se manter nessa resistência. Exatamente, né? O bom é que cada coisa que a gente aprendeu hoje, eu sei que foram muitas, né? A gente possa dizer para o nosso colega do lado, que a gente possa tomar aquele cafezinho ali, para além de estar falando sobre Netflix e outras coisas, falar sobre o que a gente tem feito e o que a gente tem vivido, porque pode ser pior, mas pode ser melhor, e vamos sempre com essa perspectiva continuar em frente, tá? Muito obrigada. Relacionadas ao trabalho, elas têm mais incidência desse tipo de contratação, né? Falta de profissionalização, falta de treinamento, salários mais baixos, jornada de trabalho maior. O que é mais que nós poderíamos colocar aqui? A própria frustração dos seus direitos trabalhistas. E nesse conjunto aí, nós temos ainda que colocar os riscos da terceirização, nós podemos colocar ainda a questão da reforma trabalhista, que veio também mitigando as relações de trabalho, né? A empregada doméstica, a Lidiane, que trabalha na minha casa, ela me disse esses dias, eu não sei o que aconteceu, o Alex, meu marido, ele ganhava R$2.000 só de horas extras. Ele é soldador oficial, trabalhava no Polo Naval, perdeu o emprego no Polo Naval e agora estava trabalhando em silos para as arrozeiras, né? Ele ganhava R$2.000 de horas extras e agora ele não ganha mais, ele não vai aos sábados, ele não vai, às vezes ele trabalhava até os domingos, né? Aí eu expliquei para ela que ele fica agora no regime intermitente, né? Ele fica à disposição do empregado para ser chamado quando existe uma demanda extraordinária de trabalho. Só que quando ele vai para a demanda extraordinária de trabalho, ele não ganha mais horas extras. Ele ganha um banco de horas em que ele vai compensar aquelas horas que ele trabalhou a mais, né, pelo período que ele não vai ser chamado, ele vai ficar em casa. Então, o que acontece com o Alex hoje? O Alex hoje ele tem que ter 2, 3 trabalhos, né? Além de trabalhar no fim de semana fazendo grades, trabalhando como autônomo, não é para ganhar mais, é para ter a mesma renda que ele tinha, o mesmo padrão que ele tinha antes de surgirem essas reformas. Então, isso está materializado assim, perto da gente, não precisa ir muito longe para a gente perceber, né, os efeitos assim, nocivos para o trabalhador que estão embutidos nessas reformas. Aqui também alguns estudos sobre saúde do trabalhador, mas eu penso que nós deveríamos pular mais para o final, por tudo que nós já sabemos do final desse texto, né? Em relação a esse processo de terceirização. Os franceses dizem que a hipótese, o efeito da concorrência que se encontra no princípio de todas as medidas que visam terceirizar para o setor privado os serviços públicos inteiros, horas, segmentos de atividades, incrementar as relações de associação contratual com o setor privado,
por exemplo, na forma de parceria público-privada, também, né, que nós conhecemos, ou ainda criar veículos sistemáticos de subcontratação entre a administração pública e empresas. Em síntese, concordando com os autores franceses acerca do novo caráter do Estado empresarial, o Estado gerencial, né, típico do intervencionismo neoliberal, defende-se aqui a tese de que a terceirização do serviço público pode ser qualificada como o principal instrumento de privatização interna do Estado, concretizando a metamorfose que dá origem ao denominado Estado gerencial ou governo empresarial. Isto porque é por meio principalmente da terceirização que se busca eliminar todos os traços de um Estado social, com a extinção daqueles que são os maiores responsáveis por tornar realidade qualquer política pública, os servidores públicos transformados gradativamente em servidores terceirizados. E aí nós vamos aqui pegar, então, o decreto, né? Só alguns dados ainda de precarização, né? Do que nós chamamos precarização do mundo do trabalho, né? Um documento da CUT Central Única dos Trabalhadores dá um panorama sobre as diferenças de remuneração, jornada e tempo de emprego entre trabalhadores de setores tipicamente contratantes e tipicamente terceirizados. A remuneração média é uma tabela que foi divulgada aqui, a fonte é o DIEESE. A remuneração média dos trabalhadores tipicamente contratados diretamente, R$ 2.361,15. Nos setores onde há tipicamente a contratação terceirizada, ou seja, por uma empresa interpostas, que é a empresa prestadora de serviços. A remuneração está R$ 1.776,78, a remuneração média. Então, aqui nós temos uma remuneração média do trabalhador terceirizado de 24,7% em relação ao trabalhador contratado diretamente. A jornada semanal contratada, 40 horas em média para os trabalhadores contratados diretamente, 43 horas para os trabalhadores contratados terceirizados. Então, um aumento aqui de, em média, 7,5% de carga horária. E muito importante também, esse dado nós não tínhamos falado, né? A questão da rotatividade. Nos setores tipicamente contratantes, a rotatividade, a permanência no emprego, em média, 5,8 anos. Nos setores contratados mediante terceirização, em média, a duração do vínculo, 2,7 anos. Então, a diferença de tempo de permanência no emprego dos diretos para os contratados por terceirização, 53,5%. É uma diferença brutal, né? Isso gera angústia, gera insegurança nos trabalhadores, né? E, com certeza, isso vai gerar doenças, né? E vai gerar demanda, mais demanda por saúde, pressionando o serviço de saúde, pressionando o sistema de saúde. Esse é um dado do DIEESE e que ilustra, né, bem do que nós estamos falando quando falamos em precarização do sistema do mundo do trabalho, né? Muito bem, vamos ao nosso decreto agora. Antes queria falar, antes do decreto, nós tivemos uma novidade aí, né? Que foi a terceirização irrestrita como efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no dia 31 de agosto de 2018, 30 de agosto, encerrou o julgamento de duas ações. Uma era ação por descumprimento de preceito fundamental e um recurso especial. Ambas essas ações eram do setor empregador, não era nenhuma do setor dos empregados, nenhuma do setor do agronegócio, a DPF, né? Analisando em ambos a constitucionalidade da terceirização na denominada atividade fim. É interessante que essa decisão do Supremo, para o mal ou para o bem, ela não trouxe ela não se aprofundou na questão da terceirização do serviço público, né? Eu digo para o mal ou para o bem, né? Para o bem porque nós ainda temos uma chance de o Supremo Tribunal Federal lutar, né? Embora
assim, com as nossas esperanças um pouco caudicantes, né? Porque nós conhecemos as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Por onde tem andado. Mas, enfim, essa decisão ela não se ateve, ela falou sobre a terceirização em geral, mas ela não se aprofundou na questão da terceirização no serviço público. São duas questões, ou três até, que eu me atrevo a dizer, que ainda estão num vácuo jurídico e até normativo, né? O vácuo jurídico normativo até da terceirização do serviço público, o Temer, como todo o ilegítimo de plantão, já se apressou, né, em soltar um decreto, né? Mas nós temos, por exemplo, em relação a empregado doméstico, nós não temos clareza ainda se caberia ou não terceirização em relação ao empregado doméstico. E também em relação ao fenômeno que existe, que é a pejotização. Já ouviram falar em pejotização? A pejotização seria, ao invés da figura do empregado, com todos aqueles efeitos de trabalhar sob remuneração prevista em lei ou normatizada pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho, subordinação, prestação do serviço sem substituição, ele estaria ali no posto de trabalho fazendo aquela tarefa, né, com as suas tarefas atribuídas pela empresa ou mesmo pela empresa pública, pelo setor público. Seria a contratação, ao invés daquele empregado, um grupo de empregados de determinado setor se transformaria, ou um empregado, né, se transformaria numa pessoa jurídica, e aí uma empresa poderia contratar várias empresas jurídicas para seguir tocando o seu negócio, né? Isso para a ótica dos auditores fiscais é avassalador, né? A terceirização já porque nós temos muitas empresas de prestadoras de serviços que elas não dão as garantias suficientes que vão poder honrar não só com os compromissos em relação ao trabalhador de pagar as verbas rescisórias, né, pagar os próprios salários, muitas atrasam, né, mas sobretudo porque elas não pagam, deixam de pagar os seus encargos tributários. Né? São muitas as pessoas que chegam no guichê da Previdência Social pedindo um benefício previdenciário e simplesmente a contribuição não ingressou para a Previdência Social porque a empresa não fez o recolhimento, né? Descontou, inclusive, daquele trabalhador e não fez o recolhimento. Não são poucas essas situações que acontecem, né? E nós vimos que por essa lei de terceirização e pelo decreto não se fez nenhuma mudança mais séria para que exista essa fiscalização e essa prerrogativa, digamos, dos órgãos de fiscalização para que fiscalizem, né, adequadamente essas empresas prestadoras de serviço. Então, falando um pouquinho da decisão do STF, né, o STF, então, julgando duas ações do setor empresarial, decidiu pela terceirização na denominada atividade fim. E aqui nós estamos diante da terceirização irrestrita. Me fala do tempo depois, não? Essas entendidas como as atividades principais de cada empresa. Ou seja, hoje a atividade, tanto faz a atividade meio como a atividade fim, né? Também temos um conceito nebuloso aí, né? Alguém pode conceber a universidade sem o seu técnico administrativo, sem até o pessoal de limpeza, de vigilância. Isso não é importante para o resultado final do funcionamento desse serviço? É óbvio que é, né? Então essa amplitude da terceirização, né, nos lembra também um pouco Bertolt Brecht, né? Porque aí nós vamos nos escapando, né? Lá em 95 não era conosco, né? Não, é só o pessoal, o ascensorista do elevador, o vigilante, a tia do cafezinho, né? Não era conosco. Mas agora chegou, né? O Supremo aqui está legitimando na atividade fim a terceirização.
estas entendidas como as atividades principais de cada empresa. Tais ações envolviam um processo que tinha como objeto a terceirização na atividade fim, anteriores à entrada em vigor da Lei 13.429 e 13.467. Então, o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, entendeu pela constitucionalidade da terceirização da atividade fim, fixando a seguinte tese de repercussão geral. Ela é bastante ampla, né? O Supremo Tribunal Federal diz assim, vai sair assim no acordo, né? É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante. Aqui nós temos muitos elementos, né? Responsabilidade subsidiária da contratante. Quando esse projeto de lei da terceirização andava, as entidades de trabalhadores foram pedir que ao menos houvesse a responsabilidade solidária entre empresa tomadora de serviço, por exemplo, a Universidade Federal ou Instituto Nacional de Seguro Social, por exemplo, né? Que houvesse responsabilidade solidária entre o contratante e a empresa prestadora de serviços, em relação às obrigações tributárias e previdenciárias daqueles trabalhadores que estavam sendo contratados sob a forma terceirizada. Pois bem, o que é a responsabilidade solidária? O trabalhador, ou mesmo o fisco, né? O trabalhador poderia exigir tanto da empresa prestadora de serviço que contratou ele, quanto a tomadora, ou seja, para quem ele estava prestando serviço, trabalhando, né? Poderia acionar qualquer um na justiça para obter os seus direitos, por exemplo, direitos trabalhistas ou verbas rescisórias no caso de uma rescisão. Assim como o poder público, os poderes fiscalizadores, poderiam, no regime de responsabilidade solidária, acionar tanto a empresa contratante, quanto a empresa contratante daquele serviço terceirizado, quanto a empresa prestadora de serviço. Hoje isso desapareceu. Na forma que foi votada a lei da terceirização, a responsabilidade hoje é subsidiária. O que quer dizer isso? Esgotado todos os meios possíveis de cobrança da empresa terceirizada, né, a empresa contratante do serviço terceirizado, aliás, que coloca à disposição do contratante, a empresa prestadora de serviços, só depois de esgotados todos os meios de cobrança é que o trabalhador poderá ir na empresa tomadora de serviços. Então, isso gera uma dificuldade enorme, né? E é mais um ato de precarização do trabalho terceirizado. Isso gera dificuldades enormes, inclusive, para a fiscalização previdenciária e tributária, porque vai ter também que acionar, primeiramente, e esgotar todos os meios de cobrança da empresa prestadora de serviços. Né? A referida súmula 331, que ela foi baqueada agora por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, presumia a ilegalidade da terceirização na atividade fim, ao dispor que bastava este fato para o reconhecimento do vínculo do emprego direto com o tomador de serviço, sem mesmo precisar analisar se existiam todos os requisitos da relação de emprego. Então, a 331 ela abria a porta para que uma relação de trabalho terceirizado fosse considerada vínculo empregatício, né? Isso bastava que se dissesse que era irregular porque estava sendo utilizada a terceirização numa atividade em fim. Isso hoje caiu por terra, né? Significa que a identificação da atividade terceirizada como sendo atividade meio ou fim não será mais um critério isolado para se definir acerca do vínculo do emprego direto com a tomadora de serviços. E aí temos algumas colocações aqui, né? Que diz respeito aos agentes apresentados pelo ministro do STF no estudos. Barroso, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia, todos que votaram pela terceirização na atividade fim, em defesa da constitucionalidade, né, restou consignada a decisão que a perpetuação da ilegalidade da terceirização da atividade principal viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e, sobretudo, da segurança jurídica. Esses foram os valores que o Supremo Tribunal Federal
resolveu colocar em cima dos direitos trabalhistas os valores da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica para as empresas, não para os empregados. Tá? Então, esses juízes aqui votaram pela constitucionalidade da terceirização na atividade fim. Muito bem. O que o STF fez foi pedir que a discussão unicamente em torno de se conceituar a atividade fim ou meio configurasse vínculo direto com o tomador. Ou seja, a classificação da atividade terceirizada como atividade meio ou fim não será mais um critério isolado para se definir acerca do vínculo de emprego direto com a tomadora de serviços, necessitando ser analisado se outros requisitos legais estão presentes. Então, eles quebraram, na verdade, muitas ações judiciais, né, deixaram, literalmente, muitos trabalhadores a ver navios, né, com essa decisão em ações que certamente vão perder o objeto. Né? Acho que em relação ao Supremo era isso, mas nós já vimos quais os valores que foram colocados aqui em detrimento do direito dos trabalhadores. Na esteira ainda da privatização, nós temos que prestar atenção que em janeiro de 2018, 9 de janeiro de 2018, o governo Temer expediu, né, já de olho, né, a reforma trabalhista 2017, ainda, né? Decreto 9262 de 9 de janeiro de 2018, a lei da terceirização também, em 2017, o decreto 9262 de 9 de janeiro de 2018, né, veio extinguindo cargos públicos, ficam extintos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os seguintes cargos efetivos regidos pela Lei 8.212. Os vagos e os que vierem a vagar, constantes do anexo número 2, né? Os vagos constantes do anexo 2, ficam vedados para os cargos constantes a abertura de concurso público e o provimento de vagas em quantitativo superior ao estabelecido no edital da abertura de concurso público. Isso aí foi um preparo do terreno, né? Um preparo do terreno, exatamente. Já nós é que somos os inocentes da história, né? Porque é o que eu estou tentando formar aqui, o quebra-cabeça, né? De como essas coisas são articuladas, né? Nós, em 2012, nós, autores fiscais, sofremos, nós estávamos numa greve e a presidenta Dilma Rousseff, mal assessorada, eu diria assim, mal assessorada por Gerdau João Peter, né? Um empresário do setor metalúrgico, que fez casa no terceiro andar do Palácio do Planalto, né, que assessorava diretamente a presidente da República. Nós fizemos greve, inclusive, no setor aduaneiro, e Dilma Rousseff sacou um decreto, se não me engano, 7777, eu tinha um monte de 7, assim, não sei se nem esse número, mas no final era 777, sacou um decreto dizendo que as nossas atividades no período de greve poderiam ser exercidas por autores fiscais do Estado. Olha, veja, as atividades de aduana, né? Então, esses ataques, eu espero que tenham aprendido a lição, né, depois disso, espero sinceramente. Mas esse decreto ele não chegou a produzir efeitos no mundo jurídico, porque até os próprios autores fiscais do Estado acharam aquilo totalmente desleal e despropositado, né? Mas nós sabemos como isso vem, né? Hoje nós temos aqui um decreto que extingue cargos de nível de apoio, nível apoio de fundações e autarquias especiais, carreiras de desenvolvimento tecnológico, auxiliar técnico, desenhista, operadores de caldeira oficial de manutenção, artífices de artes gráficas, artífices de aeronáutica, né? Auxiliar operacional de assuntos educacionais, prático agrícola. Eu não vou ficar, né, porque foram, né, mas nas entidades educacionais 4 mil cargos extintos, né? E aí, como para esses aqui não se prevê concurso público, né? Isso em janeiro, saindo a decisão do Supremo em 30 de agosto,
que o Supremo dizendo pode ser contratado, terceirizado para atividade fim. Muito bem, parece que estava esperando, né? Aí nós chegamos no nosso decreto, e agora eu vou pedir que tu coloque aí, porque eu acho que não sei se salvou o 9507, né? É esse que está. 21 de setembro. Tu pode pegar a internet aí para discutir. Aí. Tá. Certo. Esse aqui? Para as dois? Tá. E aí nós chegamos nesse decreto de... Já está? Tá. O decreto, então, que materializa a terceirização do serviço público, né? E aí alguns ficam respirando aliviados. Ah, não, mas comigo não. Né? Não, setores de... né? O Bertold Brecht, né? Primeiro levaram os negros, depois levaram os judeus, depois levaram os que gostavam de suco de laranja, né? Mas como eu gostava de suco de uva, né? E fiquei, né? Mas as coisas vão apertando, né? Então nós temos o decreto de terceirização 9.507, se não me falha a memória. Isso aí. No serviço público. Ele amplia, né, as possibilidades, né? Até então nós estávamos... eu estava até lendo... aqui tem um texto também sobre a execução indireta, né? A primeira ressalva que a gente tem que fazer, ele se amplia aos órgãos da administração pública da União, do Poder Executivo Federal, né? Então, nesse primeiro momento, ele está para nós aqui, Receita Federal, Universidade Federal, Instituto Federal de Educação, INSS, né? Todos os órgãos da administração pública federal. Por enquanto, ele não atinge os órgãos do Poder Judiciário, e nem do Poder Legislativo, né? Ele vem para os órgãos da União, e só a federal também não atinge, por enquanto, os serviços, né, nos estados e nos municípios. A gente diz por enquanto porque isso aqui é uma questão de tempo, né? Então, o que antes estava restrito à atividade de vigilância, limpeza, manutenção, tecnologia da informação, né? Agora se abriu, né? Vamos lá no inciso 1. Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal, direta, autárquica e nacional os serviços que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, carreiras de gestão, talvez. 2, que sejam considerados estratégicos para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos de conhecimentos e tecnologias, né? Defesa, segurança, alguma área científica, né? 3, que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos, de aplicação de sanção. Entraria aí a fiscalização, né? Estaríamos aqui ressalvados por hora, né? Que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, e aí nós temos um decreto de extinção de cargos, né? No âmbito do quadro geral de pessoal, né? E aí segue, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios, que tratam dos ensinos do CAPT, poderão ser executados de forma indireta, então, os serviços intermediários, técnicos administrativos, né, de apoio, serviços de pessoal hoje está encolhendo tremendamente, né? Inclusive, saiu esses dias uma nota sobre a unidade gestora que vai centralizar o pagamento de aposentadorias e pensões apenas em um órgão, né? É um dos motivos da nossa do planejamento. Da nossa paralisação de hoje é isso. Certo.
né? Então, serviços auxiliares instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento relacionados ao exercício de poder de polícia não serão objeto de execução direta, né? E aqui nas empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pela União, aqui mesmo que abriu a porta geral, né? Se nós tínhamos as empresas públicas, Banco do Brasil e Petrobras como ícones da terceirização, né? Hoje nós podemos massificar, né, essa terceirização nas empresas públicas, ou seja, as que restarem ainda estarão submetidas a um processo brutal de terceirização. Muito bem, frente a esse decreto, o que nós temos? Em primeiro lugar, nós temos o texto da Constituição Federal que não foi revogado. Né? Ainda, também, né? O inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, e a gente tem que ver porque é abissal, né? Isso aqui, frente um decreto do Poder Executivo, frente ao artigo 37 da Constituição. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também o seguinte: a investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão ou declarado em lei de livre nomeação ou exoneração. Ponto. Fora dos cargos de livre nomeação e exoneração, que são os cargos em comissão, é concurso público, né? A contratação é por concurso público. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, foi copiado 2 vezes, né? A investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Então, gente, nós sabemos que hoje o percurso da ação judicial, e aí eu já não vou me estender mais para abrir o debate, nós não podemos apostar as nossas fichas só na judicialização dos assuntos e de todos esses ataques que nós estamos sofrendo. Parabenizo mais uma vez vocês pelo Dia Nacional de Luta e termino, já concluindo, dizendo que essa luta tem que ser uma luta travada por todos. Não interessa ver hoje quem está nesse decreto ou não está, porque quem não está hoje pode estar amanhã. E eu dou exemplos. Lá na minha atividade, na atividade de fiscalização, nós já estamos lidando com alguns assuntos que são estranhos ao nosso meio e que vêm importados do setor privado e mal colados na administração pública. Porque também as instituições públicas elas estão adotando os modelos gerenciais, inclusive modelos gerenciais ultrapassados e colocando na administração pública. Na semana que vem nós temos o Conselho de Delegados Sindicais e estaremos discutindo controle eletrônico de frequência, ponto eletrônico. Estaremos discutindo o ataque que houve também nessa instrução normativa número 2, né, do Ministério do Planejamento, o ataque à participação sindical, não só dos dirigentes, mas de qualquer um de nós. Nós reunidos em assembleia, nós reunidos no Congresso, numa plenária, para que possamos comparecer, vamos ter que compensar as horas de atividade sindical. Não só dirigentes, mas principalmente a base, os colegas que querem participar da atividade sindical, o que configura um atentado à nossa organização sindical, a organização sindical dos servidores públicos. Um retrocesso terrível, né, que foi conquistado na Constituição Federal, sacramentado na Constituição Federal de 1988. Hoje, nós, auditores fiscais, estamos lidando com esse aspecto gerencial que faz com que hoje a Receita Federal, ao invés de ser um órgão perene de Estado, ela está se transformando em órgãos a serviço de governos. Né? E não pode ser assim. A Receita Federal ela tem que estar
a serviço da sociedade. O auditor fiscal da Receita Federal, ele é aquele cargo instituído por lei que tem que ter a independência e a autonomia necessárias para intervir no patrimônio privado de empresas físicas e jurídicas para trazer o tributo que é devido ou que é sonegado. Então, nós não podemos estar sofrendo coação moral, nós não podemos ter a nossa atividade limitada por metas institucionais que às vezes andam longe, muito longe do interesse público, né? E hoje nós estamos às voltas com reuniões de conformidade, que praticamente retiram da fiscalização o seu poder de sanção quando encontram um ilícito, né? Tributário. Nós andamos às voltas com pré-qualificações de empresas, por exemplo, importadoras e exportadoras, elas cumprindo determinados requisitos, elas ficam fora do espectro da fiscalização. É como se elas tivessem uma carta de referência, onde elas cumprem certos requisitos que são auditados por uma auditoria externa, que não é uma auditoria de Estado, né? E eles, cumprindo aqueles requisitos, eles podem fazer a sua movimentação de mercadorias livremente, como se tivessem uma carta branca, né? Quando se sabe que a Constituição garante à Receita Federal a precedência, né? A Receita Federal, ela que tem que dizer o que pode e o que não pode entrar de mercadoria no país. No setor onde eu trabalho, que é nos regimes próprios de previdência, nós, auditores, nós estamos nos deparando com uma certificação que é dada aos regimes próprios de previdência. Os regimes próprios de previdência é o PSS da União e os regimes próprios que tem nos estados e nos municípios, tipo Previpel, aqui em Pelotas, IP, no Rio Grande do Sul, né? Então, a nossa atividade de fiscalização sobre esses regimes, nós já estamos encontrando uma certa terceirização. Uma empresa privada está certificando esses regimes sobre todos os critérios que nós deveríamos estar avaliando. Então, como mensagem final, eu queria deixar claro assim, para vocês que o que nós estamos sentindo é que há uma precarização orientada, provocada por governos, precarização dos serviços públicos e dos órgãos da administração pública, no caminho de que isso seja inviabilizado, né? Não há concursos públicos, né? 40%, mais de 40% dos servidores públicos já estão em condições de se aposentar, né? A emenda constitucional do teto de gastos inviabiliza novos concursos públicos, né? Então, nós vamos ficando numa situação que nós não temos mais aquele quadro necessário de trabalhadores, de servidores públicos, para dar conta do serviço que nós temos que entregar à sociedade, né? E nessa brecha aí de precarização, e aí a precarização é total, né? Há órgãos públicos que não têm dinheiro para pagar a conta de água, não têm dinheiro para pagar a conta de luz, né? Na fiscalização nós não temos dinheiro para as diárias, para fazer ações de repressão contra descaminho, contrabando, né? Para fazer repressão à sonegação, a ilícitos tributários. Então, nessa precarização é que se escancaram as portas para o caminho da terceirização e para o caminho da privatização dos serviços públicos, né? Nós já estamos vendo aí clínicas populares de saúde, isso nós já vamos nas grandes cidades, já estamos vendo também aqui em Pelotas, né? Os planos de saúde popular, né? Veremos intensamente, já estamos vendo, mas veremos mais intensamente ainda a proposta de programas de previdência privada também, ao invés de previdência pública. E isso não é por acaso, isso faz parte do Estado neoliberal, ou eu diria até ultraliberal, que se desenha para o nosso país, né? Então, fiquemos atentos, né? Fiquemos unidos, né? Vamos nos aproximar, trocar essas informações. Eu acho que eu aqui hoje trouxe de alguma forma alguns elementos que podem desencadear um fio condutor de uma discussão
mais aprofundada e também de ações que nós podemos propor em conjunto, né, para tentar barrar. A interlocução com a sociedade é um caminho também que nós sabemos que é difícil, né? Os meios de comunicação não dão a abertura necessária para que a gente possa fazer essa discussão, mas é importante que a gente participe. Nós, sindicatos auditores, nós estamos participando hoje, temos assento no Conselho Municipal de Saúde, né? Alguns perguntam, né? Até colegas nossos, o que tem a ver os auditores fiscais estarem no Conselho Municipal de Saúde, mas nós temos que sim estar lá falando sobre a reforma tributária, falando sobre a origem, né, do que significa a PEC, que hoje é a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos, né, sobre os serviços de saúde, né, e temos que aproximar essa relação entre a arrecadação dos tributos, né, e a sua aplicação prática, né, e o que acontece aí no meio, quais são as prioridades e por que nós não temos mais recursos. Eu acho que, em linhas gerais, era isso. Agradeço a atenção de vocês. Sugiro que convidem o Ministério Público do Trabalho. Acho que vai ser um canal importante, até para nossas ações futuras, né? Porque nós vamos fazer a luta política, mas certamente nós vamos precisar também utilizar o instrumento judicial, né? Faço mais um adendo assim, em relação também à Previdência Social. O que significa a terceirização, os efeitos nocivos que ele tem em relação ao nosso plano de seguridade social. Que isso também é um aspecto muito importante. Nós não temos mais taxa de reposição. Além da Funpresp, que quebrou o pacto intergeracional, né? Que aquelas pessoas que deveriam estar hoje contribuindo para pagar a aposentadoria dos ativos, como nós estamos hoje, né? Os que entrarem depois de nós deveriam estar pagando, né? Contribuindo para o sistema único, né? De previdência social, público e solidário, né? Para pagar quando nós nos aposentarmos, né? Nós já não temos mais isso, né? Os que vêm pelo Funpresp já capitalizam para a sua aposentadoria. Agora, vocês imaginem trabalhadores terceirizados, né? Que sequer estarão como servidores efetivos, sequer estarão contribuindo, mal talvez estarão contribuindo para o regime geral de previdência social, quando nós vemos que muitas vezes também essa contribuição se esvai, prejudicando também o déficit da previdência do regime geral de previdência social. Então, esses são os elementos, esse é o quadro que se coloca à nossa frente, né? De muita dificuldade, uma conjuntura muito desfavorável, mas isso só deve acirrar e instigar o nosso espírito de luta, né? De diálogo entre nós, em todas as carreiras de serviços públicos, né? Porque ninguém está livre ou está garantido, né? Embora a lei do decreto ali, do primeiro decreto, digamos, né? Diga que alguns setores não serão atingidos, isso é muito fácil de cair amanhã mesmo, né? Obrigada pelo convite. Estamos à disposição depois também para trazer os nossos informes sobre reforma tributária solidária, tá? E vamos marcar uma conversa aqui sobre esse assunto também, muito importante. Tá bom, gente? E vamos abrir um debate aí, porque eu sei que tem muita gente com muita coisa para dizer também. Obrigada. Obrigada, Josete. Foi bastante esclarecedor. Claro que vamos aprofundar, né, esse tema, buscando então o Ministério Público do Trabalho, conforme tu recomendaste. Nós também já havíamos feito essa discussão, né, no âmbito da coordenação, mas compreendemos que esse diálogo entre sindicatos também ele é válido e é importante para fortalecer essa luta, que tem que ser uma luta solidária, né? Isso a gente já vem dizendo há bastante tempo. Hoje na Assembleia também apareceu esse tema de que não podemos ficar esperando que aconteça conosco. Nós temos que ser solidários. A solidariedade na classe, ela é necessária para que a gente não sucumba todos juntos, né? E mesmo que tenha alguma atividade que vai levar muito mais tempo, né? A gente espera que esse trabalhador e essa trabalhadora consiga olhar para o outro, né? E se colocar no lugar dele e ser solidário nessa luta. Vamos abrir agora para o debate, para perguntas, que a Josete possa nos esclarecer. Quem está inscrito? A Ediane.
Tereza, Ediene, Tereza. Vai levar lá? Vou. Pode ser esse meu aqui, ó. O Matheus está indo lá. Ah, Ediene, para filmagem, por favor. Pede para descer. Pede para descer. Aqui na frente, por favor. Para eu ficar na frente? É, isso, para fazer tudo na frente. Boa tarde, meu nome é Ediene. Josete, obrigada por vir. Ediene. Então, a minha fala vem ao encontro de fazer uma meia-culpa, sim, porque o que tu traz para nós, de uma forma traduzida e bastante lúcida, né? Traduzida para mim, porque não tenho a apropriação dessa interpretação, né? Penso que para alguns também. Nesse sentido, assim, há 4 anos atrás, muito presente esse desmonte e essa fragilidade do nosso colega terceirizado vem ocorrendo de forma incisiva, né? E aí eu faço meia culpa porque, na realidade, eu estando aqui, hoje ainda na Assembleia, era colocado exatamente isso por um colega. Quem é que sabe o nome daquela pessoa que limpa o banheiro para a gente? Ou quem é que dá bom dia para aquela pessoa? E assim, e isso é um reflexo, essa ponderação do colega, e eu concordo com ele, reflete na nossa ação de apoio, de trabalho enquanto movimento. Então a minha culpa faz, porque a gente não fez nada não, principalmente nos 4 anos. Se vocês se derem conta, isso já vem acontecendo, e a tua elucidação com a linha histórica foi belíssima, né? Eu adorei, porque revivi algumas coisas assim de acompanhar. Década de 90, nós protagonistas, nós, Rio Grande do Sul, protagonista de um governo popular, Olívio Dutra. 92, estávamos nós na rua fazendo uma defesa da não venda da CE. Então vocês viram como é dicotômico o tempo todo. Hoje nós estamos vivendo exatamente isso. E hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados que está à frente fazendo campanha para um perfil que não tem projeto, que é o fascismo. Então, assim, ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul desponta a nível nacional para um protagonismo, uma posição política social, voltada ao social, a gente horizontaliza verticaliza novamente, né? E isso é, assim, um reflexo dos movimentos, a gente sabe disso. Então, diante disso, fazendo essa fala e digamos, muito ao encontro do que tu traz, eu desejava não que tu tire da cartola, mas sim com a tua apropriação, com a tua lucidez, com o estudo de vocês, para além daquilo que muito bem a Eugênia colocou hoje, que nós venhamos falando isso, 2014 para cá, de vamos baixar a guarda, vamos se atrelar a diferentes sindicatos, vamos se reunir, né? Qual é? Aí a pergunta que eu te faço. Qual é a fragilidade desse decreto passível da gente vir a, digamos, a botar a mesma camiseta? Há essa possibilidade, vocês com esse olhar bem técnico, que nos é frágil, né? Mas há alguma lacuna, porque, tipo assim, fazer uma luta política, como tu dissesse, não é possível fazer jurídica, porque os carinha lá votaram, tá, mas política é passível disso? Tem uma fragilidade para aqueles que ainda não estão ainda alvo, mas é possível que serão, e para aqueles que já são alvos, se somarem, reforçarem, enfim, para tentar correr atrás da máquina, porque eu reforço, os juízes só votaram aquilo que já vem acontecendo, desculpa, e com a nossa, digamos, despreocupação. Exato, obrigada, João. É isso, tá? Grata, muito obrigada por toda a vinda aqui. Você está fazendo bloco? Tem vários.
só vou discordar um pouquinho da Ediane, por causa que nós temos uma greve, Ediane, de 3 meses por conta da terceirização, com a primeira terceirização que teve, né, dos colegas. Fizemos 3 meses de greve e perdemos, foi uma perda na época. É que não estava, acho, né? Foi uma perda na época e nós voltamos ao trabalho, fomos descontados, quem estava aqui foi descontado 22 dias e nós aguentamos e fomos descontados. Então, por conta disso, eu não posso dizer que não houve luta, porque luta houve. Infelizmente, a gente perdeu a luta. Bom, até porque vamos convir, somos da área da educação, a gente tem que estar bem ciente que a educação é prioridade nesse país. Nunca foi. Até esqueci da minha pergunta, não fico falando, eu vou pudesse te agradecer, porque para nós tu é sempre lúcida e vem trazer essas informações que a gente necessita para fazer, né, a nossa luta do dia a dia. Assim, eu estava lá no dia que foi votada a terceirização, e vou dizer para vocês, nunca, porque eu costumo, quando eu estou em Brasília, que eu tenho tempo, eu vou mesmo da STF, eu acho que eu gosto de sofrer, sabe? Mas eu vou lá porque eu acho que eles têm que ter, a gente tem que ter esse costume de estar lá e ver o que eles estão votando, fica muito fácil. Voto sem ninguém lá dentro, faz o que bem entende, fico fazendo historinha aí para televisão, né? E no voto do Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que ele estava votando a terceirização porque ele era uma pessoa consciente e que não tinha governo que aguentasse pagar 13º, quer dizer, ele foi além da terceirização. Não tinha governo que aguentasse pagar 13º, férias, abono disso, abono daquilo, que as mulheres queriam ganhar até para ficar com os filhos em casa. Esse foi o voto do Gilmar Mendes. Então, assim, ó, eu acho que isso não fica só aqui, a terceirização. Claro que o terceirizado já não vai ganhar o que ele ganhou hoje. O terceirizado que vai vir agora, ele vem numa situação de precarização muito maior daquele que está hoje conosco lá e que ainda está dentro da lei. Os que vierem a partir daqui, eles vêm sem ganhar absolutamente nada. E aí nós temos um plano de cargos e salários, né? Que diz que temos a Constituição também que, salvo melhor me engano, até aqui, ela diz que a investidura do cargo público tem que ser por concurso público. Essa situação da terceirização acaba com o concurso público, né? E não respeita o nosso plano. Aí a minha pergunta para ti é assim, o que a gente ainda pode andar juridicamente para que a gente preserve o direito que a gente ainda tem, porque as constituições não acabaram. Eu acho que eles vão acabar se o coisinha esse entrar aí, mas ainda não acabaram. Então, aonde a gente ainda pode fazer alguma luta, entendeu? Política e também por dentro da lei para a gente tentar manter o que a gente ficou 20 anos batalhando para ganhar. Na realidade, nosso plano, nós ficamos 20 anos pedindo e a Constituição, a gente sabe que foi a batalha por essa Constituição cidadã. Quem é da nossa cidade sabe o que a gente passou para que hoje a gente tenha essa Constituição cidadã, que infelizmente eles não respeitam e a gente também muitas vezes não defende. Aliás, faz 30 anos agora, né? A nossa Constituição, acho que 5 de outubro. Agora, sexta-feira, aniversário da Constituição. Ediane, agradeço a tua manifestação e também, como tu disseste, que viajaste no tempo, né? Lá em 92, eu vou lá em 96, né? Quando eu aderi ao plano de desligamento voluntário, acho que não era ainda Fernando Henrique Cardoso. Era não sabia se era Fernando Henrique ou o que antecedeu, que morreu, o que está mais longe, mas eu acho que era Fernando Henrique, né? Eu, na época, servidora do INSS, agente administrativo do INSS, a INSS, com suas carências de sempre, né? Saiu um PDV restrito, né, para vários órgãos públicos, né? A minha decisão foi completamente assim, pessoal, ideologicamente eu sempre achei um absurdo, né? Ainda mais tratando de um órgão público sempre carente, né? Que é um órgão público estratégico, coordenador de despesas, que está presente na vida das pessoas, né? Operacionaliza um sistema que eu diria assim, um programa de redistribuição de renda, o maior talvez do Brasil, que é a Previdência Social, né?
está na hora do nascimento, da morte, da doença, da idade avançada, daqueles que não têm condições de trabalhar e contribuir mediante a Lei de Organização da Assistência Social, a LOAS, os benefícios de prestação continuada. Então, um órgão vital e estratégico para um Estado social, né? Para um Estado de viés social, ele é um órgão importantíssimo. Pois bem, naquele órgão saiu o PDV, eu aderi ao PDV e voltei em 98, fazendo concurso para auditor fiscal na época da Previdência Social, e depois o cargo foi unificado com o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Mas ali nós vimos, né, o ataque e a quebra, né, e a privatização, a tendência de privatização do serviço do Estado. Né? Esses ataques eles foram barrados de alguma forma, né, e agora eles vêm com força de novo. A Ediane me pergunta assim, qual seria a fragilidade do decreto. O nosso sindicato ele ainda não se debruçou, está na fila a análise desse decreto, porque os ataques são tantos e quase que diários, né, que nós não conseguimos ainda. Hoje, por exemplo, nós, essa semana, estávamos às voltas com a questão do ponto eletrônico e também com um instrumento de gestão que se chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, em que todos os servidores da Receita Federal, independente, inclusive terceirizados, teremos que assinar lá um documento perante as chefias, se comprometendo com determinadas metas que nem foram acordadas, né, com ninguém, né? Em 2018 esse PDI já está sendo válido para os auditores que estão em progressão, em 2019 será para todos os servidores da casa, né? Um acirramento do projeto gerencial terrível, né? Para um cargo que deveria estar, todos os cargos em geral, né, do serviço público, não deveriam estar vinculados a metas individuais vindas da instituição, porque isso acaba por sair, como se diz, o tiro pela culatra, né? Isso serve para adoecer pessoas, para transtornar pessoas, para fazer com que o serviço seja mascarado pelas metas, né? Aí não interessa mais a qualidade do serviço público, interessa cumprir as metas, né? Uma distorção absurda, né, da finalidade do serviço público. Então, a Ediane me pergunta se o decreto tem alguma fragilidade. A mais notória, eu diria que é a inconstitucionalidade, né? A que salta aos olhos, né? Que o serviço público, ele, com a garantia do acesso por concurso público, ele é o método mais democrático, mais transparente, mais ético de exercício de uma função pública, né? Em que não se olha a cor dos olhos, nem a tua orientação política, nem a tua orientação sexual, não se olha a tua origem, né? O concurso público é aquele acesso, é um grande transformador, inclusive, de classe, né? Para que os trabalhadores consigam, mediante o estudo, né? Consigam acessar e até subir, né? Uma escala de classes sociais. Então, me parece que o que salta os olhos nesse decreto é a inconstitucionalidade frente ao artigo 37(2) da Constituição Federal. Agora, eu imagino que ele tenha todos esses aspectos também que a gente possa colocar, né? A própria permanência do Estado, né? A permanência do Estado e a permanência dos órgãos, será que se coaduna com essa intermitência, com esse objetivo de menor custo, mais-valia? Será que isso se coaduna com o serviço público que precisa ser prestado à sociedade com perenidade, né? Trabalhadores de segunda classe, digamos assim, os terceirizados, né? Com menos direito, né?
tendo acesso a dados, inclusive, do Estado, que talvez não devessem estar em pessoas que 2 anos vão trabalhar ali e depois serão substituídos por outros, né? Outro dado que a gente não falou da terceirização, que seria a quarteirização, né? Empresas terceirizadas ainda podem sublocar quarteirização, quinteirização, né? Dessas atividades. Nós podemos observar isso, talvez, Ediane, também em relação a essas consultorias que a administração contrata. Você deve ter passado por alguma experiência de consultoria, né? As consultorias privadas, né? Sim. Por exemplo, a história do Lago do Leite. Sim, exatamente. A Falcone, exatamente, na área da educação, né? Nós tivemos também lá na minha subsecretaria de regimes próprios, né? E temos lá na Receita Federal empresas de consultoria contratadas para fazer mapeamento de processos, todo aquele papinho de aeroporto, né? De gerencialismo, né? De indicadores gerenciais e de administração, né? Sendo colados diretamente na administração pública, né? Mas isso será que tem adesão, né, a serviços públicos, ao Estado, ou isso vai ser mais prejudicial em relação à qualidade, à permanência, né, o cuidado, o sigilo de algumas informações? Todos esses aspectos nós devemos analisar, né? E eu sugiro, nós de repente podemos fazer até uma atividade conjunta, quando chamarmos os perguntas do trabalho, né, para fazermos esses questionamentos. Então, hoje eu diria que a maior fragilidade que salta aos olhos é a questão do concurso público que está previsto na Constituição, mas poderíamos avançar também para a questão da permanência das instituições públicas do Estado, da qualidade do serviço público, que não se coaduna com essa precarização do trabalho. Eu acho que essa seria uma fragilidade. E a Tereza questiona sobre, mais ou menos também sobre a luta, né? Como nós vamos nos unir, né? Se uns estão e outros não estão, né? Parece que outros estão numa ilha de prosperidade e que nada vai lhes abater, né? E aí vamos ao decreto, né? Os estados, os municípios, setores, estados e municípios, por enquanto não estão, né? O judiciário, por enquanto, não está. O judiciário está lá, ó, sufocado, não tem como fazer, né, contratações mediante concurso público, já estão pedindo, mediante cessão para órgãos públicos do Estado e municípios, pessoas para trabalhar, principalmente nos anos que tem eleição, né? Não estão conseguindo sessões. Ora, qual o caminho, né? Daqui a pouco o caminho está aberto para a terceirização. Nas atividades de fiscalização, sanção, reunião de conformidade, vou dar outro exemplo para vocês que a porteira pode estar aberta. Há uma dívida de tributos aí, não cobrada, de coisa de 415 bilhões de reais, é o valor da dívida ativa. Na época da reforma da Previdência estava em 380, hoje já se estima em 415 bilhões, né? Muito bem, isso. As empresas lá do CARF, né, que estão lá pagando para não pagar, né? Muito bem. O que vamos fazer com essa dívida? Temos advogados da União suficientes para cobrar essa dívida, fazer todos os mecanismos, atuar nos processos de forma que possam rolar bens, que possam fazer essa execução de forma mais eficiente? Não temos. Vamos abrir concurso público? Não podemos. Temos a emenda constitucional no teto dos gastos. O que vamos fazer com essa dívida? Vamos securitizar essa dívida. Securitizar, né? Vamos vender com ágio, vende lá para o Bradesco. A gente começa vendendo para o Banco do Brasil para não dar muito na vista, Banco Público, né? Aí depois a gente vende para os outros, vai abrindo, né? Como a gente vê sempre, né? Então, vamos vender essa dívida, né, com deságio, eles lá cobram, né, o Estado fica com uma parte, né, uma fatia, com bem menos, né, que deveria ser cobrado, e outras atividades, outras entidades privadas fazem, né. A própria aduana, ela constantemente está sendo ameaçada de ser retirada da Receita Federal, o controle aduaneiro, e para o Ministério da Indústria e Comércio, e dali um passo também para a privatização. Né? Então essa ameaça
ela é real, né? Não adianta a gente querer olhar para o lado e dizer que isso não é comigo, isso não me pertence. Porque ela é real e ela vem vindo aos poucos, né? Pode ser uma marolinha, né? Mas daqui a pouco pode ser uma tsunami, como já foi para alguns, com seus cargos extintos e com a possibilidade de terceirização. Eu acho, Tereza, que é a conscientização, né? Nós lá estamos disputando o Sindicato Nacional, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu te dizia que tem 3 chapas concorrendo, né? A atual direção sindical, nós somos oposição, aqui em Pelotas, somos oposição à diretoria executiva nacional, do Sindifisco Nacional. E um dos aspectos que nós divergimos é esse isolamento dos auditores fiscais, como se estivéssemos sempre, né, fora desses ataques. E, portanto, não temos que fazer a interlocução com outras categorias, temos que cuidar das nossas pautas. Nós entendemos que isso é errado. Nós temos que fazer, sim, essa interlocução, essas questões macro de Estado, que interessam a todos os servidores, elas têm que ser enfrentadas por todos, né? E nós, com os nossos conhecimentos, os nossos saberes, a nossa contribuição, nós temos a obrigação de colocar isso na mesa, né? E também colher de vocês, né? Toda a expert, né? Em educação e a experiência que vocês têm, para que nós possamos também ter esse olhar, né, integrado, né? Na hora que nós estamos lá trabalhando pela fiscalização dos tributos, que nós tenhamos sempre em mente, né? A previdência, a educação, a saúde, a segurança, né? Nós temos que ter essa visão, digamos assim, holística, integrada, né? Para que a gente não fique se perdendo aí nos mecanismos de gerencialismo, né? Nessa abstração aí da essência, né, do serviço público que nós temos sempre que carregar com a gente. Então, Tereza, me parece que é a conscientização, é a aproximação, né? E essa consciência de que o que aconteceu ontem com o pessoal da limpeza, do cafezinho, da zeladoria, né, da vigilância, hoje está acontecendo com cargos intermediários, né? E amanhã, com essas reuniões de conformidade, com esses ataques também em relação aos órgãos de sanção e fiscalização, pode também acontecer conosco, né? Me parece que as questões de decisão estão se concentrando cada vez mais no órgão, ao invés, tirando do cargo e concentrando no órgão, né? Isso é um caminho de verticalização e de acirramento do gerencialismo, né? E que acaba minando, né, as nossas atribuições, acaba com que a gente fique alijado das decisões e nos transformemos apenas em mero executores, né? E para sermos mero executores, não tendo nenhuma participação nos nossos órgãos, né, na gestão dos nossos órgãos, nos caminhos, né, que nós julgamos que devem ser os caminhos melhores para a educação, para a saúde, para a previdência, para a própria administração tributária, se nós estamos alijados disso, nós somos mero operadores desse serviço, né? Operador qualquer um pode ser. E aí está aberta a avenida da subcontratação, né? Das EBSER, né? Das parcerias público-privadas e da contratação mediante contrato de terceirização. Então, essa consciência que nós temos que ter. Mais alguma questão, pessoal? Fala no microfone aqui na hora da gravação, por favor. Boa tarde, sou Maria de Lourdes. Sou aposentada, tá? Não, é que eu assisto muito jornal. O pessoal diz, não assiste a Globo. Eu gosto de assistir a Globo porque ela mente muito, né? Então depois tu passa para o outro canal, tu vejo as coisas. Só que eu vejo assim, ó, os políticos vão para a TV e dizem assim, quando for campanhas aí, por causa que eles não botam gente para fiscalizar, tem que ter gente para fiscalizar nos portos, nas aduanas. E por que eu vou mencionar, o PT estava no poder, falava o PT, por causa que a Dilma
o nosso Lula não botam gente para fiscalizar, falta gente para isso, está entrando droga, está saindo isso aqui nos postos, por que eles não botam gente? Os outros partidos, não vou estar mencionando todos, né? Eles cobram muito disso aí. E agora, o que tu me diz? Dessa fiscalização que está sendo, não tem, que eles querem privatizar. Então, por que agora eles não estão cobrando isso aí? Porque eles têm interesse que aconteçam essas coisas, né? Eu acho que é por aí. Meu pensamento é esse aí, não sei se eu estou certa. Queria que eu pudesse Eu vou te fazer uma questão também, Josete. E, por favor, se tivermos mais alguém que queira fazer alguma intervenção, acho que sim, pode se inscrever. Agora, nessa minha fala, porque eu acho que a Josete tem aí um caminho longo, né, de militância ainda no dia de hoje. Mas, Josete, a minha pergunta é... Eu queria saber a tua impressão, porque o que ficou aqui para nós, assim, é de que esse não é o fim do caminho, né? A privatização, a terceirização irrestrita não é a meta. Já que nós estamos falando em gerencialismo, né? Não é a meta, né? Não é o gol. O gol é a privatização, que está mais lá adiante, né? Essa é a impressão que eu fiquei, né? E eu gostaria que tu pudesse falar um pouco sobre isso para a gente. E também queria dizer assim, que a gente não tem ainda muito dentro das nossas reivindicações e das nossas análises de conjuntura enquanto técnicos administrativos a dimensão do que é o gerencialismo dentro do serviço público, né? E o gerencialismo é algo que a gente precisa, inclusive, o João agora aqui, o Matheus da nossa pasta, nós precisamos fazer a formação para a gente poder entender qual é a dimensão dessa prática dentro das universidades e para lá para o serviço público. Porque, inclusive, para quem estuda a área da educação, o gerencialismo é a razão e o motivo da privatização que vem depois, né? E essas questões todas também da intensificação e da auto-intensificação do trabalho do técnico, do docente, e ele atinge principalmente lá a rede básica de educação, né? As práticas gerencialistas estão lá dentro com tudo, através de falcones e outros nomes tantos que elas podem ter por aí, né? E, de alguma forma, essa questão do operador, eu sou um próprio operador, esse gerencialismo, ele está mudando, né, a base nacional curricular comum, né, vai mudar o nosso ensino médio, que já está isso em vigor, e essa é uma luta que nós também temos que fortalecer, porque o que se quer é vender prestação de serviços, precarizar a formação, né, da pessoa que está lá no ensino médio, né, dessa futura pessoa que pode vir a entrar não só no mercado de trabalho, mas como na universidade, para que ele tenha conhecimentos mínimos, instrucionais, para poder vender a sua força de trabalho no menor preço possível para o capitalista, né, que é isso que vem vindo, a BNCC. Vamos tirar das disciplinas, né, do ensino médio, tudo aquilo que nos pode fazer refletir sobre a nossa condição humana, refletir sobre as condições, né, do mercado de trabalho, refletir sobre o mundo do trabalho, que é muito para além do mercado de trabalho, né? E vamos dar ali o português, a matemática, o pouco básico, para que a pessoa seja um operário precarizado, sem condições de poder refletir sobre a opressão e sem condições de refletir a condição de resistir, então é muito maior. E só para terminar, assim, eu acho que essa solitude que a gente sente, né, muitas vezes na luta, ela também faz parte desse cenário todo. Ela não é uma causa assim não pensada, né? Ela vem sendo construída, essa unitarização, né? Essa individualização, essa ideia de que nós não pertencemos a uma classe, porque nós não temos mais a ideia de classe trabalhadora, nós pertencemos à classe trabalhadora. Ou é a classe trabalhadora, ou é o dono dos meios de produção. Eu sou uma marxista, né? Eu não consigo ver que não existe outra forma de a gente poder fazer a leitura do que está acontecendo agora. Mas, ao mesmo tempo, né, que vem se construindo isso tudo, que para mim, e eu quero saber a tua impressão, vai chegar mesmo na privatização, passou pela nossa unitarização e pela falta de solidariedade de classe, né? Que é o que está nos faltando nessa luta. Então eu queria saber para ti qual é a meta, né, do gerencialismo para isso. E tem uma outra questão interessante, tem autores que fazem reflexão acerca
das medidas de governo na área da educação durante, por exemplo, o Ministério do Presidenciável Haddad e de outros do PT, que disseram que o gerencialismo está tão entranhado dentro dos mecanismos da administração pública que ganhar um governo não quer, e a gente sabe disso dentro da universidade. Estar na gestão não significa necessariamente conseguir fazer a gestão, é um primeiro caminho, né? Ganhar um ministério, ganhar uma presidência é um primeiro caminho, porque é para garantir a governabilidade, e a gente tem essa fragilidade, acho que é do nosso sistema político, a gente precisa fazer as alianças dos conchavos, e para fazer isso a gente cede um pouco cá e um pouco lá. Então tem a Vera Peroni, que é uma escritora, uma intelectual na área da educação, ela disse assim, que o gerencialismo estava tão incrustado, e está hoje ainda, e cada vez mais, dentro do Ministério da Educação, que não basta que tenha um gestor lá, que tenha um plano de governo não gerencial, vamos supor que seja, porque está dentro dos mecanismos e, infelizmente, também está dentro de nós, né? Que somos servidores públicos que fazemos o cotidiano da administração. Então, qual é o gol do gerencialismo? Qual é a meta deles para ti? Maria de Lourdes, a tua apreensão também é a nossa. Quando nós vemos essa contradição absurda, né? Todos os dias, hoje a questão de segurança, ela é assim, começa um jornal às 4 da manhã, que não é mais às 5, hora 1, agora é às 4 da manhã. Se tu acompanhas a emissora, tu sabes, né? Às 4 da manhã e o jornal, o último, termina 1 da manhã, né? Então nós temos um intervalo de 3 horas aí para assimilar tudo, né? Que é massacrado diariamente nas nossas cabeças. Reforma tributária solidária. Como queremos mais educação, pavimentação, que funcione a saúde, que funcione a educação, né? Que tenhamos benefícios previdenciários dignos, que a previdência social dos trabalhadores, dos servidores, não seja uma loteria do perde-ganha do sistema financeiro. Se nós não encaramos a reforma tributária que nós precisamos, que é um caminho para a justiça social, porque é um instrumento de redistribuição de renda, uma reforma tributária solidária, uma reforma tributária justa. Então há uma grande contradição aí, né? De querermos qualidade de serviço público e não queremos pagar impostos, tributos e contribuições sociais, né? Há uma grande contradição. Será que esses que não pagam realmente se importam com esses serviços ou querem falar pela boca dos trabalhadores e daqueles que realmente estão lá nos postos de saúde, estão nas escolas públicas, estão no transporte público, né? Sofrendo todo tipo de humilhação porque não tem um serviço público decente. Eles estão realmente se importando com isso? Me parece que não, né? Porque se nós não enfrentamos os temas estruturais do Estado, né? Nós não estamos realmente nos importando com isso. Então eu vejo com muito ceticismo, Maria de Lourdes, que realmente fiquem dizendo que vão equipar as fronteiras e que vão investir em serviços de saúde, de educação, e que vão investir em serviços de segurança, porque tem um pré-candidato ali que o seu pretenso ministro da Fazenda, que vai estabelecer aí uma alíquota de 20% de imposto de renda para todos, né? Num acirramento absurdo da maior injustiça fiscal que se poderia perpetrar, né? Isso é uma situação, é uma proposta, ela não é simplista, ela é simplória. Ela é simplória, não é? É de quem não conhece e nem quer saber o que acontece, né? Então, se isso se materializar, eu vejo assim com muito ceticismo o nosso futuro em todas as áreas do serviço público, né? E aí já emendo com o questionamento da Eugênia, né? Me parece que o gerencialismo
para cada vez mais nos aproximar do setor privado, não tem? Que são teorias, né? Inclusive teorias defasadas já na iniciativa privada, né? Como essas metas individuais, né? As métricas, os parâmetros, né? Totalmente assim, ultrapassadas, né? Mas que são colocadas no ouvido lá dos gestores, né? Talvez estimulando certas vaidades, né? Quando vê, nós temos duas espécies de servidores, né? O servidor gestor e o servidor propriamente dito, né? Como nós temos lá na Receita, né? O auditor fiscal gestor e o auditor fiscal propriamente dito, né? Como se não tivéssemos feito o mesmo concurso, né? E tivéssemos por lei, né? As mesmas atribuições. Então, esse esvaziamento e essa descaracterização do serviço público e a sua aproximação com os princípios da iniciativa privada nos levam a uma conclusão só, que o caminho, o gol é a privatização, né? É claro que nós teremos os mínimos sociais, o Estado assistencial, né? Para tentar prover o básico do básico, né? Mas o Estado cada vez mais mínimo, né? E ainda assim, nessa estrutura de Estado mínimo, nós vamos ter a precarização, o gerencialismo acirrado, né? A ponta só com a operacionalização, né? Quando tu falavas aí da reforma do ensino médio, me veio aqui a escola sem partido também, né? Que nos afasta de qualquer reflexão do que nós estamos fazendo no mundo, qual é o nosso papel, né? De agentes transformadores que temos que ser, né? Para que os que venham depois de nós não encontrem, né? Um mundo de operadores, meramente, né? E alguns que definem os nossos destinos. Então vejo com muito ceticismo, né? Parece que ainda não chegamos no fundo do poço, o poço é mais fundo e nós estamos flertando com o fundo do poço, querendo caminhar cada vez mais para lá, né? Haverá resistência, claro que haverá, mas é muito triste ver essa contradição, ver que não há um debate mais profundo, digamos assim, um debate mais consciente sobre sintoma e causa. Né? Eu acho que nós nunca conseguimos perceber as causas que estão por trás dos sintomas, né? E trabalhar diretamente nelas, né? Essa proposta de reforma tributária solidária é uma proposta que ataca uma causa do sistema estruturante, né? Da tributação brasileira. Mas nós vamos chegar aqui, eu vejo alguns candidatos a presidente arranhar, digamos, né? Uns mais, outros menos, né? Arranhar essas questões, né? Mas teremos todo um congresso que também teria que fazer essa discussão, né? E quando chega a proposta de reforma tributária no Congresso Nacional, nós encontramos lá 2/3 do Congresso Nacional que são devedores da Previdência Social, devedores de tributos. E aí o que eles votam? Eles votam refinanciamento de dívidas em prazos a perder de vista, com desconto de 90% de juros, 90% nas multas, né? E é uma realidade muito triste, né? E que não nos faz assim ter nenhum grau de otimismo, né? A não ser a vontade de não desistir da luta. Essa tem que ser permanente, porque se não for para nós, ela será algum dia, né? Eugênia, o gerencialismo então esse instrumento que nos aproxima e congela salários, nos reduz a uma posição de meros operadores, né, de um sistema de serviço público, onde nós não temos participação nos destinos daquele órgão público, né, na formatação daqueles serviços, e que, portanto, talvez seja mais palatável para que se ofereça a exploração
por empresas privadas desse serviço, né? Esse serviço é sucateado por tudo que é tipo de retirada de orçamento, né? De verba orçamentária para que ele consiga resistir, né? Existir, cumprir a sua função, e também de servidores, os concursados, num viés de baixa, de desvalorização, né? Tanto do serviço quanto dos servidores, e ainda com mais esse ingrediente, né? Das subcontratações, das parcerias com o setor público, ou seja, um caminho direto para a privatização. Eu queria contar para vocês, eu vim de Campinas, eu estou em campanha eleitoral, disputando o meu sindicato, né, na vice-presidência. Nos aeroportos, eu sempre via aqueles outdoors incríveis da Petrobras. A energia é o nosso desafio, né? Se eu abria uma revista, na contracapa da revista tinha propaganda da Petrobras. Eu fui na Argentina, fui no Peru, eu encontrei Petrobras na Argentina, encontrei Petrobras no Peru em parceria com petroleiras da América do Sul. Eu não sei se vocês perceberam que a Petrobras desapareceu. Aqui não, né? A Petrobras desapareceu. Está desaparecendo, né? Ela cada vez mais vai ter uma participação menor na exploração do pré-sal, né? Até chegar praticamente talvez em zero, e aí ser privatizada, ser vendida, né? Para que nós temos uma empresa pública, né? Muito bem. O que eu vejo agora nos aeroportos? As estatais canadenses, chinesas, né? Com seus outdoor em cima do pré-sal, que era brasileiro. Então isso é acachapante, né? Isso é terrível, né? Para o país, para a nossa autoestima, para a nossa perspectiva de futuro, né? É muito triste, mas não vamos sentar na calçada e chorar, né? Nós vamos lutar. É isso que eu queria. Então tá, Josete, mais uma vez quero agradecer a tua vinda aqui e em nome da nossa categoria te entregar um mimo só, né? Para que a vida fique um pouco mais doce, né? E eu acho que de hoje aqui já ficamos com alguns compromissos, né? De fazermos atividades juntos, de vocês virem aqui para falar um pouco sobre essa justiça tributária aí que precisamos, né, conquistar. Vou deixar para vocês, na medida do possível, a Fundação Anfip, ela também, vocês podem pedir material, eles mandam, tá? Então aqui tem tanto o endereço da Anfip quanto da Fundação Anfip, e eu acho que esse material ele pode dar um bom trabalho assim, de conscientização nesse tema. Então tá, muito obrigada, pessoal. Hoje, então, foi um dia importante de luta, acho que de formação, de reflexão, né? Vamos nos manter atentos. Domingo está ali. Domingo, como eu disse, é o dia ou de nós legitimarmos todas essas barbaridades, ou então de a gente dizer um basta. E como eu estava falando antes, pelo menos a gente conseguir manter um cenário e uma condição de luta, né? Porque dependendo do resultado eleitoral de domingo, nós não vamos mais poder fazer as reivindicações e tampouco nos reunirmos em momentos como esses, né? A luta continua, o fundo do poço é mais embaixo, nós não chegamos ao fundo, sempre pode ser pior, mas também pode ser melhor. E eu acho que é com isso que a gente tem que se manter nessa resistência. Exatamente, né? O bom é que cada coisa que a gente aprendeu hoje, eu sei que foram muitas, né? A gente possa dizer para o nosso colega do lado, que a gente possa tomar aquele cafezinho ali, para além de estar falando sobre Netflix e outras coisas, falar sobre o que a gente tem feito e o que a gente tem vivido, porque pode ser pior, mas pode ser melhor, e vamos sempre com essa perspectiva continuar em frente, tá? Muito obrigada.